Boa noite, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Estamos aqui, mais uma entrevista que gera edificação, e hoje estaremos aqui compartilhando a respeito do que Deus fez na vida do pastor Glauber Paes. Boa noite, pastor Glauber. Boa noite, bispo. Boa noite, amados. Que Deus abençoe a todos. Eu espero de coração que todos venham ser edificados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero então convidar você a chamar os demais irmãos que estão em sua casa, sua família, para que estejam juntos, assentados, e possam então participar desse momento, nesse início da semana, nesse domingo, e esse momento que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E se você for abençoado, se você no decorrer desse testemunho, você se lembrar de alguém que possa estar passando uma situação semelhante, não há problema, você possa pegar o link, você copia aí o link dessa mensagem e distribui através do seu WhatsApp, através das redes sociais, para que outras pessoas possam também ouvir, participar desse momento que nós sabemos que o que Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na vida de outros que estejam na mesma situação. Para isso, então, eu convido você a fechar os seus olhos, que nós comecemos com a palavra de oração. Deus amado, Pai bendito, nós havemos de compartilhar da Tua obra na vida do pastor Glauber Paes. Obrigado pelo que fizeste na vida dele, pelo que tens feito em tantas vidas. E pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar com a leitura do texto de Romanos, o capítulo número 5, e eu gostaria de ler a segunda parte do versículo número 20. Romanos 5:20, na sua segunda parte, diz: Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor Glauber, o que esse texto se aplica em sua vida? O que Deus fez em sua vida? Que o irmão compartilhe conosco. Deus abençoe. Esse texto, ele é meu alicerce, ele é a rocha onde eu me apeguei na graça de Cristo, no amor de Cristo, para que eu pudesse ter uma luz, uma esperança e, consequentemente, uma transformação de vida, porque eu estava cansado da vida em que eu estava vivendo. Eu era uma pessoa que não tinha perspectiva do futuro, para mim tudo era o agora, né? Vivi uma vida de noitadas, de baladas, uma vida de criminalidade, de fazer só o que era errado, era extremamente egoísta, né? Não pensava nos outros, só queria me dar bem em tudo, e estava fundado no vício da bebida alcoólica, não é? E um belo dia, no ano de 2000, eu estava bêbado, tomando uísque, com a garrafa de uísque na mão, e eu morava ali no número 17 da Henrique Valadares, no apartamento de número 902. E ali naquele apartamento eu comecei a ficar muito triste, bebendo uísque, e Satanás colocou, em dado momento, na minha mente, que eu devia dar um fim àquele sofrimento, aquela angústia. Eu estava muito triste, angustiado por dentro. E ele falou: olha, só tem uma solução, é tirar a tua vida. E aí eu sentei na janela, no beiral da janela do 9º andar, né? E é interessante que eu tive uma coragem muito grande para fazer isso, né? E o inimigo colocou na minha mente: olha, pula que não vai acontecer nada contigo. Você vai destruir, amassar o carro dos outros, vai sair andando. E eu acreditei naquela mentira, né? E eu ia pular. Quando eu tomei impulso para eu pular do 9º andar, eu escutei uma voz: não faz isso, porque eu te amo. Mas uma voz assim, uma voz mansa, uma voz quase que imperceptível, mas deu para ouvir bem, uma voz mansa que entrou no meu coração. E eu ouvi aquela voz e eu comecei a chorar no peitoral da janela do 9º andar. E quando eu ouvi aquela voz, aquela coragem, ela foi embora, não é? E aí eu entendi que, às vezes, o inimigo nos dá coragem para fazer o que é errado, para a gente acabar com a nossa vida. E eu comecei a querer
voltar para dentro do quarto, né? E comecei a tremer, o medo, aquele medo natural voltou. E com muita dificuldade eu consegui pular para dentro do quarto de volta. E aí caí no chão chorando, e quando eu comecei a chorar, o quarto se iluminou como uma bola de fogo, foi iluminando, uma bola de luz, foi iluminando o quarto onde eu estava e foi aumentando a intensidade da luz, tanto que eu não consegui mais ficar de cabeça erguida e comecei a baixar minha cabeça e comecei a chorar. E aí eu entendi, compreendi que ali era a glória de Deus, que diante da glória dele a gente não tem outra opção a não ser se humilhar em razão da força, né, que é muito forte, a glória do Senhor. Então eu comecei a chorar. Bom, depois disso tudo, bispo, eu não mudei a minha vida. Continuei, embora eu tenha tido essa experiência, eu continuei na mesma, não mudei, né? Faltou tomar aquela decisão. Exatamente, faltou tomar aquela atitude. E isso significa que Deus ele fala conosco, ele nos mostra que nos ama, mas é preciso a gente tomar uma decisão. Exatamente. A gente realmente querer. Vai, não peques mais. Né? Exatamente. Eu continuei na mesma, fazendo tudo de errado, não dei crédito ao que o Senhor me falou, desprezei, né, o amor de Deus, a graça do Senhor naquele momento. E aí um belo dia, eu saindo para a noitada, né, entrei no carro e um senhor bateu no vidro do carro, ali na Henrique Valadares, estava estacionado ali o carro, perto da 5ª DP. Uhum. E aí quando eu abaixei o vidro do carro, ele colocou uma pistola e falou, Polícia Civil, perdeu. Né? E ali passou um filme na minha vida, né? Eu me entreguei, e aí me levaram para a delegacia de Santa Teresa, né? E ali eu já comecei a clamar por misericórdia, né? A ficha caiu naquele momento, e o delegado falou assim para mim, olha, eu estou com vários BOs aqui, e eu ia jogar tudo nas tuas costas, mas eu não sei por que eu não vou fazer isso. Então eu entendi naquele momento que já era Deus operando na minha vida, né, no meu viver, mesmo que eu não merecia e não mereço, né, mas já era Deus agindo, me dando livramento ali naquele momento. E aí me levaram para uma cela, uma solitária, eu fiquei ali sozinho, né? E quando eu estava ali sozinho, eu tive sede, e eu pedi um copo com água. Quando eu pedi um copo com água, o policial me trouxe um copo de vidro, a água. Quando eu vi aquele copo de vidro, o inimigo jogou na minha mente, quebra o copo, pega o caco de vidro, rasga o pescoço dele, fura ele e foge daqui. Mas uma coisa muito forte, uma opressão. E realmente eu ia fazer aquilo, né? Falei, essa é a tua chance, vai embora. E quando eu ia fazer isso, bispo, eu ouvi aquela mesma voz que falou comigo na janela quando eu ia tirar minha vida. Não faz isso porque eu te amo. Não é? E aí eu não fiz, fiquei tranquilo e bebi a água, entreguei para ele. Quando eu entreguei o copo com água, veio o delegado e deu uma repreensão no policial. Por causa disso. Por causa disso. Pô, você não vigia, você dá para ele um copo de vidro. E aí ele falou justamente o que o inimigo tinha colocado na minha mente. Se ele quebrasse esse copo e usasse o caco de vidro como arma e te matasse aí. Né? Então você vê que era realmente um plano do inimigo para que eu me afundasse ainda mais. Então, fiquei ali uma semana e aí me levaram para a Polinter, né? E isso foi em 2002, logo após a Copa do Mundo. Uhum. Né? E aí me levaram para a Polinter, né? E eu fiquei ali 1 ano e 4 meses na Polinter. Aí um belo dia, quando eu cheguei lá, o policial falou para mim, bem-vindo ao inferno. Né? E eu não entendi por quê, né? Quando eu entrei, é aí que eu fui entender, porque era um lugar pequeno, opressor, triste, pesado, e dividido entre facções, né? Do lado esquerdo ficava o Comando Vermelho e do lado direito ficava o 3º Comando ou o 3º Comando Puro, que é a mesma coisa. Irmão, né? Sem nenhuma linha. Sem nenhuma linha, mas ali eu tinha que decidir. Porque quando você chega, eles perguntam de que facção você pertence. Então, naquele momento ali, você tem que decidir, porque não existe ficar neutro. Entrou ali, você tem que tomar partido, não é? Eu falei, não, eu vou para o lado do TCP. E fiquei ali
ao lado do terceiro comando. Só que a partir do momento que você toma uma linha, você vira já automaticamente inimigo, né, inimigo da outra facção. Aí um belo dia eu estava ali na cela, eu vi um movimento estranho, um homem de gravata entrando, né, as mulheres entrando, colocando caixa de som, e aí eu entendi que iam fazer um culto ali, um culto evangélico, né, e os homens tudo pregando ali a palavra do Senhor de terno e gravata, e eu me ofereci, né, me coloquei meu nome lá, porque não é qualquer um que sai para assistir o culto era no pátio, e para assistir o culto, e já era Deus operando também, eu fui escolhido para ficar no pátio para assistir aquele culto, né? Eu me lembro até que eu fiquei do lado do cantor Belo, que estava lá também na Polinta nessa época, em 2003, e a gente assistiu aquele culto ali, eu gostei do culto, né? Deus tocou ainda mais no meu coração, e aí eu perguntei para o chefe da Polinta, né, seu Rodrigues, na época, como é que o que eu poderia fazer para ficar ali no pátio, porque eu notei que ficavam alguns presos ali no pátio, domingo que era maior, tinha mais liberdade, e tinha uma abertura no meio onde entrava o sol. Ele falou, não, se você tiver um bom comportamento, você pode ficar aqui. Aí eu, tá bom. E aí eu me comportei bem, depois de um mês, ele me colocou ali no pátio da Polinta, onde era mais tranquilo, onde você caminhava mais e tomava ali um banho de sol, né? Fiquei ali. E um belo dia, eu estava ali sentado, né, lendo a Bíblia, começou uma correria, começou aquele balançar de grade, né? E aí eu entendi, a parte dos presos do Comando Vermelho começaram a arrebentar os cadeados, e aí eu entendi que era uma rebelião. Uma rebelião, o Comando Vermelho começou a tomar ali a Polinta e começou a matar os presos rivais, tudo porque chegou lá um chefe, né, com um codinome de Marcha Lenta, que era inimigo mortal do Comando Vermelho, e eles não aceitaram ele lá. Então começou aquela rebelião, começou aquela matança, né? E eu comecei a me esconder, comecei a correr, procurar um lugar para me abrigar, e me pegaram. E não sei de onde surgiram, né? Surgiu, sei que essa pessoa que pegou estava com uma pistola. E falou, agora é a tua hora de morrer. E apertou a primeira vez, não saiu nada. Meu Deus. Eu falei, glória a Deus. Aí apertou a segunda, também não saiu nada. E apertou a terceira, também não saiu nada. Aí ele me empurrou e falou, parece que hoje não é teu dia de morrer, não, vai embora. Aí eu aproveitei e fugi. Os planos de Deus. Já era Deus trabalhando de Deus, na minha vida, né? Mas é interessante que até aí, bispo, eu ainda não tinha aberto o meu coração totalmente para Deus. Quando ele me soltou, eu corri para uma cela que estava aberta lá nos fundos, né? E lá nos fundos já encontrei outros presos escondidos. E um dos presos que estava escondido foi na frente, fechou a porta e colocou um arame muito fininho na tentativa desesperada de fechar a porta de ferro, né? E nisso que ele fechou, veio o rapaz do Comando Vermelho que estava responsável pela rebelião, porque eles são muito organizados, né? O inimigo é organizado, né? E ele estava com uma marreta mais ou menos de 1 metro para matar as pessoas amarretadas, para matar os presos do terceiro comando amarretada. E aí ele começou a bater nessa porta para arrebentar a porta, para entrar, para nos matar. Sendo que quando ele começou a dar marretada nessa porta, ele começou a falar, esse cadeado não quebra. Quem botou esse cadeado? Que cadeado é esse? Sendo que não tinha cadeado nenhum. Só tinha um aramezinho fininho lá, era só tirar o arame, entrar e matar quem ele quisesse. E ele dava pancada que estremecia tudo, que a marreta era muito grande, e ele muito forte, então ele estava dando com muita força. E falando, mas que cadeado é esse que não quebra? Mas não tinha cadeado nenhum, né? E nesse momento que ele batia, que ele falava do cadeado, e eu sabendo que não tinha cadeado, foi aí que eu me reconciliei com Deus. Eu fiz um voto, Senhor, se tu me livrares daqui, eu volto para a tua presença e nunca mais me desvio do teu caminho santo. Porque eu já estava sentindo a morte chegar. E aí fiz um voto com Deus naquele momento. E aí, quando eu fiz o voto, eu escutei um tiro que veio de fora. Um policial civil
subiu pela escada, pela janela, ele deu um tiro e matou o chefe da rebelião, esse que estava querendo quebrar o cadeado. Quando aconteceu isso, eles se recolheram, entraram na cela e acabou a rebelião. E eu já estava ali no meu voto, já era crente de novo, para a glória de Deus, né? Aí depois disso tudo, passou ainda mais 2 meses, voltamos para a cela e alguns perceberam que onde nós estávamos tinha muita lacraia. E aí nós entendemos que aquele lugar era um lugar de terra muito fofa. E aí veio a ideia de cavarmos para a gente fugir, né? Para a gente fugir. E fizemos isso, fizemos um buraco e um túnel e saímos do outro lado na rua. Sendo que quando eu ia... Quanto tempo fizeram esse túnel? Quanto tempo? Foi 1 semana no máximo, porque a terra estava fofa, estava molhada. Mas como faziam o túnel? A gente cortava as grades, fazia facas dos ferros das grades, entendeu? E a gente começava... Muita coisa enferrujada, né? Muita Aquele coisa mau estado, enferrujada, né? muita coisa em mau estado. Era fácil, entrava pela visita também, porque não dá conta de fazer uma revista bem feita. Então, a gente conseguia essas coisas, né? E aí, quando eu fui fugir, quando chegou a minha vez, Deus falou comigo, né? Seja homem e assume o que você fez e eu vou operar na tua vida. E aí eu não consegui, eu queria, a minha carne queria, mas eu não consegui. Fiquei parado ali, não consegui, eu travei, né? A liberdade, né? A teórica liberdade ali na minha frente, mas eu não consegui, todos me chamando, vamos, Gabo, vamos embora. Não consegui, eu voltei. Não consegui ir para frente, mas eu consegui ir para trás, voltei, né? Quando eu voltei, aí depois passou algumas horas, descobriram, né, a fuga, e aí transferiram os que ficaram, e eu fui para Bangu 2, ali no presídio chamado Esmeraldino Bandeira. E ali fiquei no Pavilhão A, uns 3 meses. Pavilhão A, lá eram 2 pavilhões, o A e o B. O pavilhão A é onde ficavam os presos ditos como mais perigosos, né? E o B é aqueles mais tranquilos, que já tinham aceitado Jesus, que levavam uma vida mais tranquila, né? E eu percebi isso, que os do pavilhão B tinham mais liberdade, iam para a igreja, lá tinha um templo onde cada dia da semana uma denominação fazia os seus cultos. Então era um templo que não tinha denominação, mas era livre para cada igreja fazer o seu trabalho naquela casa, né? E eu pedi transferência para o pavilhão B. Eles me analisaram e eu fui transferido para o pavilhão B, né? E ali eu comecei a colocar o meu nome para ir para a igreja, para o culto, né? Comecei, e aí eu fui escolhido para ir, me comportei bem, porque tudo é na base do comportamento, e chegou um tempo que eu não precisava mais colocar o meu nome, né? Era só sair que já sabia que eu ia para a igreja assistir o culto, né? E ali eu entrei no coral de homens, né? Que na verdade era um quarteto. Era um quarteto, né? E a gente louvava o Senhor, glorificava o nome do Senhor. E um belo dia o regente desse coral, que na verdade eram quatro homens, ele ganhou a sua liberdade. Quando ele ganhou a sua liberdade, irmão Vicente, né? Eu assumi o trabalho. Falei, meu Deus, 3 homens, 3 pessoas, e agora como é que vai ser? E a gente começava a louvar o Senhor, adorar o Senhor. E um belo dia eu devido a ser muito cansativo, devido a ser muito trabalhoso, eu me cansei daquilo ali e não queria mais fazer a obra do Senhor. Não queria mais, né? E um belo dia, conversando com um amigo meu preso também, por nome Maurício, irmão Maurício, ele falou assim para mim uma frase que entrou no meu coração de tal forma que eu não esqueço até hoje. Eu murmurando mesmo, reclamando para ele, né? Que o trabalho estava muito dificultoso, era muito espinhoso. E ele falou assim, Glauber, se você quer ver o milagre, seja você o milagre. Aquilo entrou profundamente na minha vida e eu comecei a agir conforme aquela palavra. Eu peguei aqueles homens, e já eram poucos, nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, começamos a levar a obra de Deus mais a sério, começamos a fazer um trabalho de excelência, começamos a ensaiar, começamos a adequar nossas vozes,
E aí o coral passou para 5 homens, para 10 homens, 15 homens, 20 homens, 30 homens, 35 homens, e ali dentro do presídio de Esmeraldino Bandeira. E nós começamos a dizimar, sabe? Ficou tão organizado que tinha até tesoureiro no coral, compramos uniforme, a gente ajudava com aquelas pessoas, aqueles preços que não tinham visita, comprávamos sandália, produto de higiene, e o trabalho prosperou. O trabalho prosperou, ficou tão bonito, bispo, que o diretor do Esmeraldino Bandeira me chamou e falou: Glauber, prepara o coral, porque vocês vão viajar, vocês vão cantar em outro presídio. Eu falei: como assim? Não acreditei. Não, eu aluguei o ônibus, já tem um ônibus aí, vocês vão cantar em outros presídios. E a gente cantou no presídio Nelson Hungria, presídio feminino, e cantamos também no presídio... Nós tivemos um trabalho da igreja do lado do Nelson Hungria, Milton Dias Moreira. Que bênção! E cantamos também no presídio Talavera Bruce. Isso. Olha, quando a gente chegava, parecíamos artistas de Hollywood, né? Aquela gritaria, eles chegaram... E aquilo foi muito bom para nós, porque a gente se sentiu valorizado, mas Deus operou de uma forma tão grande que ninguém tinha ouvido falar dessa história de um coral de presos sair com ônibus fretado para cantar em outro lugar. E eu era responsável por tudo aquilo, né? Eu falei: meu Deus. Mas aí um belo dia, bispo, eu me senti... A vaidade entrou, o orgulho, eu me achei o tal, né? Caí nessa cilada do inimigo e resolvi abandonar o coral, abandonar a obra, não quis mais. E aí saí, né? Saí, deixei lá o coral. E aí um belo dia eu estava jogando futebol na quadra, e aí veio um irmão, entrou, parou a partida de futebol, muita coragem, né? Vou parar uma partida de futebol de preço, tem que ter muita coragem. Então ele falou assim: irmão Glauber, Deus manda você voltar para a obra, porque esse é o teu lugar. Que ousadia, né? Ousadia. Que homem de Deus mesmo. E aí eu zombei dele, eu sorri, empurrei ele: sai daqui, está atrapalhando o futebol. Passou uns 5 minutos, ele entrou de novo na quadra, parou a partida e falou a mesma coisa: irmão Glauber, Deus manda você voltar para a obra, porque lá é o teu lugar. E aí eu fiz a mesma coisa, empurrei: sai daqui, está atrapalhando o jogo. Isso aqui é apostado, né? A gente jogava apostado, refrigerante, né? O almoço, e continuamos. Daqui a pouco, 5, 10 minutos depois, ele vem novamente, falou: olha, é a última vez que Deus manda te avisar, você tem que voltar para o coral, para a obra dele, porque lá é o teu lugar. Se você não voltar a zombar, ele vai te machucar e não vai haver cura. E eu zombei novamente, empurrei ele. 5 minutos depois que eu fiz isso, né, eu estava jogando, estava de frente para o gol. Quando eu ia chutar, estava correndo, um rapaz veio, me empurrou. Lá o gol era desenhado no muro, quer dizer, não tinha espaço. Ele me empurrou, me pegou no vácuo e eu ia dar com o rosto no muro. Quando eu ia dar com o rosto no muro, eu coloquei meu braço. Quando eu coloquei meu braço dobrou e quebrou. Quando meu braço quebrou, eu caí desmaiado. E aí me levaram para o hospital, eu acordei no hospital, não fizeram a cirurgia, só colocaram as talas e tudo, lembrando que ele falou que não haveria cura, não é? E Deus realmente me machucou. Depois de muito tempo, né, com aquela tala, braço direito, braço destro, eu aprendi a fazer tudo com o braço esquerdo, tanto é que hoje eu escrevo com as 2 mãos, né? E aí, quando Deus me machucou, eu voltei para o coral. Eu voltei a fazer a obra. Foi pela dor, né? Exatamente. Voltei para a obra do Senhor, quebrantado, né? Ou seja, bispo, quando Deus ele quer que nós venhamos fazer a sua obra, não tem jeito. Ou a gente faz por amor, ou ele vai mover as circunstâncias, vai nos quebrar, mas nós não tem como fugir. Nós vamos fazer a obra do Senhor. E aí, eu saí daquele lugar, né? Depois de 5 anos, eu recebi a minha liberdade, né? A minha tão sonhada liberdade no ano de 2007. No ano de 2007.
E aí, a minha esposa, na época, já frequentava uma igreja. E eu morava com a minha irmã ali no Rio Comprido, na rua Aristide Lobo, número 64. Né? E minha esposa frequentava a igreja de Nova Vida do Rio Comprido. Não é? Na mesma rua. Na mesma rua, exatamente. Aristide 221. Isso, na mesma rua. E aí, enquanto eu estava na rua, eu estava procurando os hospitais para fazer a cirurgia do meu braço. Né? Então, eu fui parar no INCA, que era referência, né, em traumatologia. Esperei 3 anos na fila do INCA. Né? E um belo dia, a secretária do INCA me ligou: olha, chegou o dia da tua operação. Eu fiquei todo feliz, todo alegre, lembrando que o profeta falou que não haveria cura. Né? E nesse intervalo de tempo, meu braço já tinha calcificado torto. Não é? E aí eu cheguei lá, o médico olhou, começou a examinar meu braço esquerdo. E eu falei: doutor, não é o braço esquerdo, é o braço direito. Ele falou: não, mas está aqui no prontuário o braço esquerdo. Eu falei: mas como pode? Eu estou vendo aqui esse tempo todo, o outro médico examinando o braço direito, e agora mudou o médico, o senhor diz que é o braço esquerdo? Não. Ele falou: não, eu vou ter que operar teu braço esquerdo. Eu falei: não vai não, doutor, porque é o braço direito. Mostrei para ele tudo, é o braço direito. Eu falei: olha, eu tenho que seguir o prontuário. Eu falei: doutor, então, antes de ficar com 2 braços ruins, eu prefiro ficar só com um. Então, deixa aí, eu estou indo embora. Então, imagina quantas cirurgias erradas são feitas, né? Pois é. Por causa disso. Imagina, né? Porque ele falou que tinha que seguir o prontuário, estava lá o braço esquerdo, mas era meu braço direito. A burocracia acima do bom senso. Exatamente. Eu mostrei para ele, falei para ele, mostrei o braço quebrado, mas não teve jeito. Mas no meu caso, bicho, foi para cumprir mesmo a palavra do Senhor, que não haveria cura. Então, Deus avisou, né? Assim como Deus usou Noé para avisar, usa os profetas para avisar. Exatamente. Então, mesmo chegando o dia da cirurgia, tudo aparentemente tudo preparado, não teve jeito porque o médico queria operar o braço errado. Então, hoje eu tenho o meu braço direito, né, quebrado. Com as marcas, né? Com as marcas da minha rebeldia, praticamente, né? Porque eu não ouvi a palavra do Senhor. Pois bem, e aí minha esposa, um belo dia, me convidou para o culto, né? Para o culto ali na igreja de Nova Vida do Rio Comprido. E eu fui, né? Coloquei, acostumado lá com o sistema do presídio, fui, né? De terno e gravata, coloquei meu terno verde, gravata verde, camisa verde, fui, né? E cheguei lá, era o missionário Wellington, né? Que hoje é o nosso amado pastor Wellington, isso. Ele estava lá pregando, né? E é acostumado a ter oportunidade com um outro ritmo, né? Eu comecei, do meio para o final do culto, a murmurar. Falei: meu Deus, o pastor não dá oportunidade, porque eu não entendia a liturgia da Nova Vida, né? Não entendia que tinha que ter um preparo, que tinha que saber realmente o que estava fazendo, que não é qualquer um, porque é uma responsabilidade muito grande. Subir ao púlpito e pregar a palavra do Senhor. Eu, acostumado a não levar muito a sério, ou a fazer de qualquer maneira, eu estranhei e comecei a murmurar, né? Comecei a murmurar e até falar mal do pastor, que na época era missionário Leto. Eu falei, e quando terminou, que eu cheguei em casa, eu falei: eu nunca mais volto nessa igreja. Aí minha esposa: por quê? Não, aquele pastor branquelo, magricela, falei desse jeito, não deu oportunidade para ninguém, comeu o bolo todo, eu nunca mais volto naquela igreja, nunca mais. Ou seja, o orgulho permaneceu no irmão. O orgulho permanece mesmo. Deus te quebrou tantas vezes, mas o reino do orgulho continuava mesmo dentro da igreja. Exatamente, eu só olhando para mim, querendo que o próprio culto a Deus fosse do meu jeito. Exato. Né? E eu fico imaginando quantas pessoas hoje não são abençoadas e não veem o poder de Deus na sua vida porque estão no culto, na igreja, mas ao invés de abrir o coração, não, querem que o culto seja do seu jeito, né? Querem que a pregação que é falada seja do seu jeito, e não é assim, né? Então, eu falei isso, né? Aí um belo dia, num domingo, era um culto de festa, né? Haveria lá uma pregadora diferente, né? E a minha esposa me chamou, eu falei: não, eu falei que nunca mais eu vou nessa igreja, então não vou. Aí de tanto ela insistir, eu fui. Eu falei: eu vou, mas é a última vez que eu vou a essa igreja. E eu fui, né?
E aí aquela irmã pregando, por nome Daniele, ou Daniela, a esposa do pastor Luiz Augusto, né? Estava pregando lá, né? E aí, no meio da pregação, ela caminhando durante o púlpito, de repente ela parou no meio do púlpito, o bispo falou assim, você que falou, e apontou, né? Na minha direção, você que falou que hoje seria o teu último dia aqui nessa igreja, que nunca mais viria essa igreja, Deus manda você ficar aqui, porque é aqui que você vai começar a fazer a obra dele. O Espírito Santo revela. É aqui que você vai pregar a palavra dele, e Deus te quer aqui nesse ministério e aqui nessa igreja. E eu baixei a cabeça. Falei, meu Deus, eu entendi que era Deus falando comigo, né? Quando chegou em casa, porque assim Deus fala e a gente não quer acreditar. Eu indaguei a minha esposa, eu perguntei para ela, você contou para alguém que eu tinha te falado, que nunca mais ia para a igreja? Eu falei, não, foi Ficou Deus. Desconfiado. Foi Deus que falou contigo, né? E aí eu comecei a frequentar ali a igreja de Nova Vida do Rio Comprido, né? Comecei a frequentar ali, comecei a ir aos cultos, né? E um belo dia comecei a auxiliar o missionário, na época, o missionário Wellington. Um belo dia ele anunciou sobre a escola de líderes, né? A escola de líderes. Eu me inscrevi na escola de líderes e ele me ajudou em tudo. Eu sou grato ao pastor Wellington, porque eu fui sincero com ele, falei, pastor, olha, eu estou em dificuldade, não tem como eu me inscrever, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, Glauber, faz a inscrição e deixa o resto comigo. Quer dizer, ele investiu em mim. Então é importante falar aqui que a gente tem que acreditar nas pessoas, dar uma chance, dar a mão, e a gente também tem que ser grato, porque Deus, ele ama, né? Ele se importa com a gratidão. E nesse tempo que eu estava ali servindo a casa do Senhor, servindo a obra de Deus, eu estava com uma causa na justiça. Eu estava com uma causa na justiça de um apartamento que eu tinha, esse da Henrique Valadares, e que na época que eu fui preso, né, a minha companheira, não mulher, porque eu não era casado, mas a minha companheira me abandonou, né? Porque esse lado, bispo, é o lado bom das coisas ruins, que você vê realmente quem te ama, quem está ao teu lado, quem quer o teu bem. Então, quando eu fui preso, a minha companheira me abandonou, né? Então, quando eu saí, eu coloquei isso na justiça, e é interessante falar isso, que nenhum advogado quis pegar a minha causa, né? Falou que era causa perdida, que não tinha como. Eu achei um advogado, doutor Alberto, que falou, não, é difícil, mas vamos tentar. E durante esse tempo, eu entrei, quando chegou 3 dias antes da audiência, né, eu entrei em jejum e oração. Jejum e oração. E aí chegou o grande dia da audiência. Quando eu entrei na sala da audiência, quando começou a audiência, né, e no desenrolar, ninguém acreditou no que estava acontecendo, né? A juíza me deu vitória na primeira audiência. Então, era um processo que tinha tudo para demorar. Deus me deu vitória na primeira audiência, né? A juíza falou, não, tem que vender, tem que dividir, tem que dar a parte dele, né? Então, quando você começa a agir certo, quando há dentro do teu coração a motivação de fazer o certo, Deus, ele ajuda, Deus abre as portas, Deus opera o milagre, né? Então, até então eu não era casado ainda. Então, com esse dinheiro, eu comprei a minha casa, que é hoje em Bangu. Eu me casei, e fiz escola de líderes, para a glória do Senhor Jesus. Passei, fui o primeiro colocado da minha turma, o senhor deve saber disso. E estou aqui, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor. Não parou mais de servir a Jesus, né? Não parei, não paro mais de servir a Deus. As lutas vêm, circunstâncias adversas vêm, mas eu entendo que Deus está no controle de tudo, porque Ele me livrou da morte, Ele transformou a minha vida. Há outras coisas que deveriam ser contadas, mas o testemunho é muito grande, não é? O tempo não dá. Mas Deus me libertou do vício, da bebida. Eu era viciado. E foi rápido, né? Essa libertação foi rápida. Foi rápido. É importante dizer isso a quem esteja nos assistindo, que há muitas pessoas que nos assistem e dizem, olha, é muito difícil, mas quando Deus entra na história da pessoa, Deus dá
total condição de libertar a pessoa. Exatamente. É importante dizer, bispo, que eu sempre tomei posse, como o senhor leu aí em Romanos 5:20, a parte B do versículo, da graça de Deus na minha vida. Eu nunca me fiz de vítima. Não, eu sempre assumi meus erros, eu sempre, embora era egoísta, né? Graças a Deus, Deus tirou isso de mim, pensava só em mim, mas Deus tirou isso de mim, louvado seja o nome do Senhor, mas é importante você não se fazer de vítima e entender que Deus está no controle da situação, Ele está contigo ali a partir do momento em que você assume a tua responsabilidade. E quantas vezes Deus enviou um servo para te alertar, né? Exatamente, Deus ainda fala na terra, é importante você ter discernimento disso, é importante você entender quando Deus fala contigo para te colocar no caminho certo. Como pode ser o caso de você que nos assiste. Talvez seja o caso de você estar atento, porque Deus pode estar falando contigo nesse momento, que é momento de você tomar uma decisão. Deus tem enviado pessoas para te falar de formas mais brandas, mais leves, mais sutis, mas há momentos que a palavra é muito direta e você tem que tomar uma decisão. Tiveste que tomar uma decisão um dia, né, pastor? Tive que tomar uma decisão, porque Deus ele trabalha, Deus usa os seus profetas, os seus servos, mas a decisão é nossa. Como foi pregado aqui pela manhã pelo o pastor Carlos Carvalho, Deus ele não arromba a porta, ele bate, ele alerta, ele avisa, ele acende o sinal amarelo, mas é você que tem que tomar a decisão, você que tem que abrir o coração e deixar Deus agir na sua vida. Então Deus realmente é um Deus que transforma qualquer pessoa, ele trabalha e aperfeiçoa qualquer caráter, basta você abrir o coração, porque não há situação em que Deus não trabalha, em que Deus não transforma. Agora, tem que haver em nós a motivação certa de fazer o que é correto para a glória do nome dele. E o irmão, então, começou a se envolver cada vez mais na obra, mais na obra. Hoje o irmão dirige uma igreja. E nunca mais me desvio da obra do Senhor. Amém. Não porque sou forte, não porque sou capaz, não, porque a graça do Senhor, como o amado bispo leu aí, está sobre a minha vida. Eu tomei posse da graça de Deus. Nunca mais. É aquilo que Jesus fala em Lucas 9:62. Aquele, pois, que tendo colocado a mão no arado e olha para trás, exatamente, não é apto para o reino. Ou seja, nunca mais largue a mão na obra. E hoje nos alegramos em ver os seus filhos envolvidos na obra, exato, a sua esposa envolvida na obra, os filhos tocando na igreja, trabalhando, evangelizando. Exatamente. Tem alegria maior que essa. A minha filha louva na equipe de louvor. Meu filho do meio toca violão, toca baixo, toca bateria. O pequenininho tem uma voz. E todos já crescendo na casa do Senhor, que é um privilégio. É a bênção de Deus. Então o milagre se estendeu a toda a minha casa. Louvado seja Deus. Tudo a partir de uma decisão. De uma decisão. E é interessante dizer para a gente não desprezar os pequenos começos. Exato. Porque lá atrás eu desprezei aquele coral que era pequeno, só 3, 4 homens, mas aí foi crescendo. Quando nós começamos a buscar, a jejuar, a levar a sério, Deus começou a abençoar. Então o processo de Deus é de baixo para cima. E ao mesmo tempo, quando o irmão já estava com o coral com 35 pessoas, o diabo trabalhou mais ainda no seu coração. Ao mesmo tempo que você mais se envolvia na obra e Deus ia dando mais... eu comecei a achar, bispo, que aquilo ali era fruto da minha capacidade. O orgulho. Da minha intelectualidade. Aquele mesmo orgulho que ele foi atacado. Exatamente. Quando o irmão estava na igreja, visitando a igreja. Então, nós temos que vigiar também, e eu diria mais ainda, no momento de sucesso. Porque o inimigo joga na nossa mente que é você que é capaz, é você que é o bom, só você que é ungido do Senhor, só você que tem mais unção, e não é isso. E quantos se desviaram nisso, se perderam nisso? Verdade. Na verdade, então, é o caminho da humildade, de reconhecer que sem Deus não somos nada. Verdade. Sem Deus nada podemos fazer. Vivemos para Ele, somos dele, e tudo que nós fazemos é para a glória exclusiva dele. Exclusiva do nome dele, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Somos servos dele. Exatamente. Somos servos de Cristo. Eu acho muito bonito o apóstolo Paulo, ele sempre, em primeiro lugar, o nome dele, né? Que o nome dele era Saulo.
o nome grego dele, que significa desejável, mas ele começou a escrever o nome Paulo. Paulo é Paulus, né? Ou seja, é o pequeno, né? Daí vem paulatinamente, ou seja, devagarinho. Um passo de cada vez. Eu sou apóstolo Paulo, eu sou enviado pequeno, ou seja, eu sou dos pecadores, eu sou o maior deles. E o homem que tinha crescido aos pés de Gamaliel, foi um grande mestre da lei, mas ele falou, não, eu sou apenas servo de Cristo. Os objetos pessoais dele curavam os outros. Ou seja, Deus usava muito esse homem. E ele fala que era o principal dos pecadores. Ou seja, é aquilo, é manter a humildade, entendendo que somos servos de Cristo. E essa palavra é tudo, né? Somos servos de Cristo, vivemos para servir a Cristo. Verdade. E Deus, muitas vezes, enviou pessoas para lhe falar. Como está falando a você que nos assiste nesse momento. Você que nos assiste, entenda que Deus está lhe enviando um recado. É para que você se volte a Ele. É para que você não tire a mão do arado. É para que você possa servi-lo cada vez mais. Eu sei que estamos vivendo um momento de confinamento, um momento que estamos ali mais isolados de nossas atividades ministeriais coletivas, né, junto à igreja, mas que você possa aproveitar esse momento. A solução para a tua vida. Isso, para buscar mais a Deus e dizer, Deus, eu quero ser um vaso escolhido nas suas mãos para ser cheio do teu Espírito. Aleluias. Para ser usado para a tua glória. E como foi um dia o pastor Glauber, o homem que durante tanto tempo ele viu situações tão difíceis, o homem que se envolveu muito nesse mundo, o homem que fez coisas erradas como o próprio apóstolo Paulo, mas Deus lhe deu novas oportunidades. Glória a Deus. E Deus é um Deus que dá novas oportunidades. Verdade. Agora, agarrem-se a essas oportunidades. Agarrem-se a esse momento. Eu gostaria de agradecer ao pastor Glauber a sua vinda, a sua presença para conosco aqui, o compartilhar de seu testemunho. E eu gostaria de convidar você que nos ouve nesse momento. Você que foi tocado por esse testemunho, eu volto a dizer, você conhece pessoas que estejam passando por situações semelhantes. Depois você copia esse link, compartilhe, clique ali em compartilhar essa mensagem e compartilhe outras pessoas para que saibam que Deus é um Deus que dá novas oportunidades. Esse homem ia levar 3 tiros naquele momento. Ia levar uma marretada. Deus o preservou. Quantas vezes Deus tem nos preservado como preservou a ele e hoje tem usado como canal para a sua glória. Deus é um Deus que nos dá a oportunidade quando nós percebemos como foi o fato e quando nós nem percebemos, Deus nos está livrando. Então nós queremos fazer uma oração por sua vida. Quero convidar o pastor Glauber a fazer essa oração por quem está nos assistindo. Amém, bicho. Eu só enfatizar, não tire a sua vida. Jesus é o autor da vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Porque o Satanás tentou tirar a minha vida. Eu ia pular do 9º andar, mas Jesus não deixou. Então, há solução para a tua vida. Amém? Então, vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade de contar um pouco do muito que o Senhor fez na minha vida. Pela tua graça e pela tua misericórdia estou aqui. Que este testemunho venha trazer esperança, fé, luz àqueles que estão, meu Deus, tristes, olhando para baixo, achando uma solução fácil para o final da sua vida. Mas a solução é o Senhor, Pai. Transforma a mente, transforma os corações. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do bispo Martinho Lutero. Abençoa este homem, a sua casa, a sua família. Eu quero agradecer por esse ministério que me acolheu, me deu a oportunidade, confiou em Ti, em primeiro lugar, para me dar essa oportunidade. Obrigado, Deus. Eu quero agradecer a todos pelo Teu nome, Senhor, porque Tu és fiel. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta pessoa que está abrindo agora o coração para Te aceitar, Te recebendo agora. Queime essa tristeza profunda, liberta pelo Teu poder, liberta da depressão, da tristeza, da crise do pânico, Pai, para a glória do Teu nome, dos vícios, em nome do Senhor Jesus, que ela possa se achegar a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, que você compartilhe esse testemunho com outras pessoas que precisam ouvir esta palavra.
Pastor Glauber, antes de nós encerrarmos com mais uma palavra de oração, eu gostaria de falar nesse momento a você que nos assiste, que o momento de contribuição da igreja é um momento de suma importância, não apenas para a manutenção da igreja, mas para nossas vidas. É a semeadura, é a colheita. Quando nós somos transformados, nós começamos a entender a realidade de tudo que nos envolve, inclusive de nossa vida financeira. Deus é o Deus que nos supre, Deus é o Deus que nos sustenta, Deus é o Deus que nos abençoa e Deus é um Deus que nos faz provas nesse momento. Se você tem o seu dízimo a entregar, se você tem a sua oferta a entregar, nós hoje temos feito de 4 formas o momento da entrega das contribuições. Quais são elas? A primeira delas é que nós temos todos os dias aqui o templo aberto, não temos feito reuniões com aglomeração de pessoas, mas nós temos um pastor aqui todos de segunda a sexta-feira, de 3 da tarde às 8 da noite, temos aqui um pastor, ele fica aqui para aconselhamento, ele fica aqui também para receber os mantimentos que são encaminhados às pessoas que precisam desse momento de alimentos, enfim, o setor social. Então, você que tem alimentos a trazer para o setor social da igreja estão sendo redistribuídos, você possa trazê-los, volto a dizer, de segunda a sexta-feira, de 3 às 8 da noite, assim também como nos domingos, de 9 ao meio-dia, temos aqui o pastor presente. Quero dizer também a você que uma segunda forma de você participar é através da transferência bancária ou depósito bancário em nossa conta no Itaú. Você está vendo na tela os dados bancários, mas nós também temos esses dados no nosso site, novavida.tv. Ou seja, você não precisa anotar agora correndo, ainda que tenha o seu vídeo à disposição, mas também tem a agência e conta disponível no site, então novavida.tv. E as outras 2 formas são através de boleto bancário ou do cartão de crédito, e os dados estão aí, tem os 2 botões aí. Esses 2 botões estão disponíveis no site novavida.tv, você clica neles e ali entra no PagSeguro, no PayPal. São 2 outras formas que você pode contribuir. Eu quero agradecer a você ter participado conosco nesse momento tão especial do culto ao Senhor, momento quando nós pudemos ali compartilhar o testemunho do que Deus fez na vida do pastor Glauber Paes e o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero então encerrar essa palavra com uma oração. Pai amado, agradecidos a Ti por este momento, te louvamos e engrandecemos o Teu santo e precioso nome. Pedimos as Tuas bênçãos sobre esta semana. Pedimos as Tuas bênçãos sobre os que convalescem de enfermidades, não apenas da Covid, mas de tantas outras, que tragas cura a estas vidas, que tenhas misericórdia de nós e que esse quadro pandêmico, Senhor, ele, Senhor, caminha para o seu cessar definitivo. Toca nas vidas, toca nos corações, com transformações, e que nesse período que muitos estão confinados, Pai, Tu possas falar com eles. Aqueles que têm perdido seus empregos nesse período, Pai, e sabemos que isso tem se avultado. Tenha misericórdia, Pai, para que possam logo, Senhor, ser recolocados em quadros profissionais, para que nada lhes falte em suas casas. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa semana, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. E pedimos, Deus, que nos peças debaixo do amor de Deus o Pai, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e da doce comunhão e das consolações advindas do Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.